Muita gente me pediu para falar a respeito do estilo do bêbado, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 2 pontos que eu tenho para comentar a respeito disso. Ponto número 1, o Zui Chuan, ou comumente chamado estilo do bêbado, é um estilo de Kung Fu tradicional. Na verdade, o Zui Chuan é um estilo de Wushu tradicional, e não de Kung Fu tradicional. E por que isso é diferente? No meio dessa arte marcial, quando usamos o termo Kung Fu, queremos nos referir aos estilos desenvolvidos no período pré-revolução cultural chinesa. Quando falamos Wushu, estamos nos referindo aos estilos desenvolvidos pós-revolução cultural chinesa, seguindo as diretrizes de desenvolvimento especificadas pelo partido. No início do desenvolvimento do Wushu, existiam formas que eram padronizadas, ou seja, elas eram executadas sempre da mesma forma por todos os praticantes. Existem várias formas de Wushu tradicional, como águia, louva-a-Deus e, é claro, o bêbado. Posteriormente, as formas de Wushu deixaram de ter essa padronização e o praticante poderia criar a sua própria forma, seguindo critérios de certa forma parecidos com os da ginástica olímpica, com movimentos obrigatórios e movimentos opcionais. Assim, o estilo do bêbado é uma forma moderna que usa como referência as coisas mais antigas. Ponto número 2. As técnicas do Zui Chuan são baseadas na lenda dos 8 bêbados imortais. Na mitologia chinesa, de fato existem os 8 imortais, que inclusive fazem parte do panteão taoísta. Mas eles não são bêbados. Pense que os 8 imortais seriam mais ou menos como os Vingadores da China Antiga. São eles: Lu Dongbin, o líder dos 8, que usa uma espada que dissipa espíritos. Li Chieguai, ele usa uma muleta de ferro e é associado frequentemente com a medicina e a cura. Han Zhongli, o alquimista do grupo, e esse sim era chegado na fabricação e consumo de vinho. Lan Kai-he, o jovem que é representado sempre com roupas femininas. Zhang Guolao, o ancião que usa um burro como montaria. Cao Guoju, o militar legalista do grupo. Han Shanzi, o flautista do grupo que tem um envolvimento posterior com uma sereia. E He Xianggu, a mulher que atingiu a imortalidade através da autopurificação de coisas mundanas. Assim, entre os imortais, o único que era chegado de fato no vinho era Han Zhongli. Lan Kai-he, o jovem que usa roupas femininas, também tem alguns episódios na sua mitologia que envolvem bebidas. Mas, por outro lado, He Xianggu teve a sua autopurificação abrindo mão de várias coisas, entre elas de comer e de beber. Então, colocar os 8 imortais como bêbados é forçar um pouquinho a narrativa. Claro, o Zui Chuan pode usar os 8 imortais como uma referência. Vários estilos fazem isso. Mas isso não significa mudar o estado de sobriedade desses 8.